Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos dando sequência à segunda parte da formação do Segredo do Rosário. Essa grande obra de São Luís Maria Grião de Montfort e Raquel de Maria, consagrada Nossa Senhora, escrava de amor, formadora da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, Natal, Rio Grande do Norte, vem aqui engrandecer esse programa, falando um pouco mais das experiências com o Rosário, das experiências que Nossa Senhora coloca na nossa vida. São rosas, cada Ave Maria são rosas que entregamos a Nossa Senhora. Ave cheia de graça, e Nossa Senhora derrama graças para nós. Nossa Senhora se encanta com as Ave Marias que rezamos para ela, e ela retribui muito bem, com bênçãos na nossa vida. E como rezar essas Ave Marias? Com pureza de intenção? Mas será que pureza de intenção é a duração das nossas orações, é o tempo, é o fervor com que se reza, é a força, é o grito, é a altura, é o timbre da voz? Será que a disposição da alma, a pureza de intenção está no temporal? Povo de Deus, o que eu posso dizer é que não vai ser medida nossas orações pelo tempo e a quantidade e o barulho e a zoada que fizermos. Precisamos estar em estado de graça. Quando estamos em estado de graça, uma Ave Maria salvou a humanidade inteira. Mas na nossa fragilidade humana, rezamos 150, 200 Ave Marias para ver se consegue suprir a falta de graça, a falta de devoção verdadeira que exista no nosso coração. Claro, precisamos ter cada vez um tempo maior para a nossa vida de oração. Mas não é apenas o tempo e os lábios. É a intenção da alma. Isso eu digo porque, como foi dito no programa anterior, o Rosário, as Ave Marias, são orações de católicos e até de não católicos. A maior parte dos católicos tem experiências com a Ave Maria, com o terço, com o Rosário. E por que não mudam de vida? Por que não existem grandes conversões? O problema está na oração? Não. Está assim na disposição de quem está fazendo as orações. Não estão rezando como deve ser. Não estamos em estado de graça. Nós rezamos inundados no pecado. Estamos cheios de pecado. Claro, precisamos renunciar ao pecado e estar na graça, confessados, com vida sacramental, comungando, adorando. E se não está, pelo menos com o desejo reto de renúncia, de abandonar o pecado, para que nossa oração tenha frutos. Senão faremos um grande esforço e não teremos grandes frutos. Não teremos frutos de bênção, de mudança de vida da nossa história. Os teólogos nos ensinam que as boas obras e as orações são obras mortas quando são feitos numa condição de pecado mortal. E você que me escuta pode se inquietar com isso que estamos dizendo. A misericórdia de Deus é infinita, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos renunciar o pecado. O louvor não tem beleza na boca do pecador. O louvor não tem beleza na boca do pecador. Esses louvores à Santíssima Virgem Maria, louvores a Deus, eles não terão o agrado, não agradarão da maneira esperada o coração de Deus, se nós não formos pecadores arrependidos, se não tivermos contritos. O Senhor Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 6. É como se Jesus estivesse dizendo que aqueles que se inscrevem nas confrarias, nas instituições religiosas, nas novas comunidades, nas pastorais,
e rezam o rosário todo dia, mas não se arrependem dos seus pecados, não estão em estado de graça, não estão firmes, não teriam grande efeito. Claro, não estou aqui dizendo que quem está em pecado não pode nem deve rezar o rosário. Ao contrário. Nós, sinceramente, e São Luís de Montfort, sinceramente, ele aconselha que todos rezem o Santíssimo Rosário. Os justos, para que perseverem e cresçam na graça de Deus. E os pecadores? Para que os pecadores saiam do pecado. Um pecador que reza o rosário todo dia, Deus vai e faz uma grande obra na vida dele. São Luís de Montfort consagrava pecadores inescrupulosos, desde que colocasse a Virgem Maria como caminho de salvação, de santidade. Não podemos nos revestir nas Ave-Marias como um manto que nos protege do pecado. Não adianta uma grande medalha de Nossa Senhora, um grande véu, uma grande cruz da unidade no pescoço, e você está usando aqueles sacramentais, aquelas Ave-Marias apenas como um manto protetor. Nossa Senhora não é amuleto, as Ave-Marias não são amuletos. Não podemos nos esconder pecando, nos esconder atrás das Ave-Marias que rezamos. Pode ser um manto de condenação, um manto de condenação para ocultar os nossos crimes aos olhos públicos. O rosário, ele é cura para todos os males. Aí nesse caso ele seria trocado por um veneno mortal e funesto. É duro dizer isso, mas também não podemos brincar com as coisas do céu. Então, Raquel, nessa guerra do céu, existiram batalhas, né? Batalhas que o rosário venceu na história. Como se deu isso? Às vezes a gente pensa assim, a nossa oração é capaz de alcançar um emprego. Quem nunca alcançou um emprego para alguém, ou uma cura temporal, ou a providência de alguma situação na sua vida através da oração, através do rosário. E de fato, o rosário, a oração do terço, ela é uma oração muito poderosa. Através da Ave Maria, o mundo foi salvo. Através do sim, Nossa Senhora. Então, muitas batalhas pessoais, elas podem ser vencidas pela Ave Maria e pelo rosário. Mas eu não quero falar dessas batalhas menores, que nós pedimos coisas temporais. Quero falar de grandes batalhas a nível universal, que o rosário foi capaz de vencer. Começa lá no século XVI, ali em 1571. Já ouviram falar na Batalha de Lepanto? O que aconteceu? Se não fosse o rosário, esse que tenho aqui em minhas mãos, esse que eu digo um rosário. Se não fosse a oração do rosário, hoje todos nós seríamos muçulmanos. A Igreja Católica, a sé de Pedro, teria sido transformada numa mesquita. O que aconteceu? Nós sabemos que ali, século XVI, nós estávamos, a história da igreja, né, a civilização, estava ali sofrendo com o pós-reforma protestante, não é? Muitos conflitos políticos, econômicos na humanidade, muitos períodos históricos dificultosos. E aí o que acontece? O exército turco, né, desafia a Igreja Católica, querem tomar Roma, querem tomar Itália, querem tomar França, querem transformar a sé de Pedro numa mesquita e desafiam a igreja. Na época o Papa Pio V disse, não, nós vamos combater sim contra os turcos. Como a gente vai combater? Nós somos aqui uma minoria, poucos soldados, imaginem, 8 contra 80, um exemplo, tá? Eram milhares e milhares de soldados. Senão nós temos uma arma poderosíssima. Prepararam o exército católico através de oração, jejum, né? A oração do rosário, o jejum e a Eucaristia. Os católicos foram para a batalha. Enquanto isso, o Santo Padre, em união com todos os católicos, rezavam o rosário, invocando Nossa Senhora como auxílio dos cristãos. 3 horas de dura batalha e, de repente, aquele pequenino exército católico vence o exército muçulmano turco. Graças a Deus, a nossa fé prevalece até hoje. São Pio V foi um grande herói da fé católica. Essa foi uma batalha do século XVI. Mas tem outra. Falei Nossa Senhora como auxílio dos cristãos.
nessa batalha de Lepanto, esse título de Nossa Senhora foi inserido em sua ladainha. E a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos também tem origem no poder da oração do Rosário. Papa Pio VII, nessa época, né, ele, contra uma ordem de Napoleão, imperador da França, rei da França, que queria a anulação do casamento do seu irmão, parecido com o conflito que nós vivemos hoje em tantas situações na igreja. Queria que o casamento do seu irmão fosse anulado. Essa questão foi inclusive causa de um cisma anterior, né? A igreja protestante fundada por Henrique VIII, por causa justamente dessa questão do adultério. Então o que aconteceu? O Santo Padre, negando evidentemente a anulação desse casamento do irmão de Napoleão, foi sequestrado por Napoleão, que tinha sido excomungado por causa desse pedido. Sequestrado para a França, e lá ele ficou bastante tempo sendo humilhado, sendo alvo de censuras, e rezando sempre a Nossa Senhora como auxiliadora dos cristãos e rezando o seu rosário. Enquanto isso, todos os fiéis católicos também rezavam. Até que Napoleão sofreu uma grande derrota política, foi obrigado a assinar a sua desistência, sua espécie de demissão, não é? Assinar ali a sua renúncia. O Santo Padre voltou para Roma, e essa vitória aconteceu no dia 24 de maio, que hoje é a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. O Santo Padre coroou uma imagem de Nossa Senhora que estava a caminho, uma imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, que estava a caminho de Roma, entre França e Roma. Coroou, e alguns anos depois ele consagrou o dia 24 de maio como o dia de Nossa Senhora. Não é? A festa de Nossa Senhora do Rosário tinha surgido, tido origem depois da Batalha de Lepanto. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora depois dessa batalha, né, que o Santo Padre tinha sido sequestrado. E aí eu venho mais para frente, século XX, 1917, Nossa Senhora falou para as 3 crianças videntes, Francisco, Jacinta e Lúcia: rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz no mundo. Nós sabemos que, apesar de a Primeira Guerra Mundial ter acabado no ano de 1918, esse final da guerra, essa espécie de final oficial, ele aconteceu ali em final de 1917, quando da última aparição de Nossa Senhora, a 13 de outubro deste mesmo ano. Ainda no mês de outubro a guerra estava acabando. Nossa Senhora prometeu que em Portugal se manteria sempre o dogma da fé. Somos filhos de Portugal. Hoje, o povo brasileiro é um grande povo católico. Nós devemos muitas vitórias na história inteira, inclusive a Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora disse: rezem, continue rezando, senão vai vir uma guerra maior. Muitos não ouviram seu apelo, aconteceu a Segunda Guerra. Talvez seja a hora de nós ouvirmos o apelo da Senhora do Rosário de Fátima, que apareceu em Fátima sob o título de Nossa Senhora do Rosário. Na última aparição, em outubro, a 6ª aparição, Nossa Senhora disse: construam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. Nossa Senhora nos mostra a eficácia desta oração. Às vezes a gente pede para Nossa Senhora passar uma dor de cabeça através da oração do Rosário. Nós podemos salvar o mundo. Foi o que ela disse a São Domingos, foi o que ela disse aos pastorinhos de Fátima. Salvar o mundo com a oração destas contas. Então, coloquei 3 exemplos de guerras a nível universal que o Rosário foi capaz de vencer. Quantas outras guerras podem ser vencidas pelo Rosário? É você que tem a vida como uma guerra, né? A sua guerra espiritual, a qual você busca lutar contra você todos os dias. É uma forma de você se vencer, com a oração do Rosário. Mas certamente você que já começou e tenta rezar o Rosário, não quer dizer que não existam distrações. Muitas distrações vêm. Vêm em todas as orações, mas o Rosário de uma forma particular. Distrações involuntárias, né? Porque é difícil rezar uma Ave Maria só sem que a nossa cabeça se perturbe. Quanto mais um rosário inteiro. Como querer que nossa cabeça fique quieta nesse mundo com tantas opções? Televisão, smartphone, músicas, quantas coisas, quantos sinais, quantas luzes aparecendo a cada momento na nossa história. Tantas opções ao mesmo tempo para escolhermos a melhor parte. Cada vez mais difícil escolher a melhor parte. Contudo, o que deve ser feito é tentar fazer a oração. Tentar fazer a oração do Rosário sem distração.
procurar um local específico, uma posição boa. Se for deitado, vai dormir. Também não tem que ser o rosário de joelhos. Esteja bem acomodado, confortável, mas no local que você possa fechar os olhos, pensar na presença de Deus, Jesus, Nossa Senhora, seu anjo da guarda, o anjo Gabriel. Crie um espaço místico para que você possa fazer essa oração. Porque, como foi dito, essa oração são entrega de rosas a Nossa Senhora. Cada rosa, cada Ave Maria bem rezada é uma rosa bonita e bela, a qual o seu anjo da guarda entrega a Nossa Senhora. Mas imagina também que aquelas Ave Marias mal rezadas, o inimigo está ali do lado. Ele está ali do lado para receber também essas Ave Marias mal rezadas e também lhe julgar, lhe criticar, lhe apontar, anotando no seu livro para acusá-lo na sua morte. Mas o anjo da guarda está ali, colhendo as Ave Marias, colhendo as rosas que você entrega para Nossa Senhora. Não esqueça de oferecer estas dezenas, de meditar os mistérios do terço, os mistérios dolorosos, gloriosos, luminosos, gozosos. Imagina na sua mente Jesus, Maria e aquele ambiente, todo aquele contexto. O bem-aventurado Hermann é um padre premostatense. Ele, sempre que rezava o seu rosário, Nossa Senhora aparecia de uma forma mística, linda e bela para ele, a cada oração. Só que as orações de Hermann foram esfriando. Foram esfriando. Ele rezava nas pressas. Nossa Senhora ficava inquieta, porque Hermann não tinha mais aquele cuidado em fazer suas orações. E Nossa Senhora apareceu para ele com um semblante enrugado, triste, mal arrumada. E ela pergunta: "Oh, Hermann." E ele, surpreso, diz: "Por que ficastes assim, Nossa Senhora?" E ela diz: "É assim como eu pareço para ti?" "É assim como eu pareço para ti, Hermann?" "Oh, Hermann, por que tu não me cumprimentas mais como antigamente? Por que tu não tens cuidado com as Ave Marias como antigamente? Não me deixa assim, Hermann." E Hermann tomou um fôlego novo. E a partir daí, ele começou a rezar mais devotamente o seu rosário. Então, Raquel, quais os benefícios do rosário, as indulgências, a confraria? Nos fale mais um pouco sobre isso. Então, só o fato de ser um pedido de Nossa Senhora, nós já deveríamos nos colocar a rezarmos esse rosário da maneira mais piedosa possível, para agradar Nossa Senhora, porque ela merece. Está aí esse belíssimo testemunho de alguém que rezou a Nossa Senhora e conseguiu vê-la na sua glória, né? Mesmo que por causa da sua infidelidade tenha passado por essa visão desagradável. Mas, ainda que seja uma necessidade da nossa alma, rezar o rosário, porque é a oração mais agradável a Deus, a Nossa Senhora, depois da Santa Missa, mas Nossa Senhora é tão boa, tão misericordiosa, que ela ainda fala assim: olha, é necessário para a sua alma, mas eu ainda lhe dou benefícios por causa dessa oração. Em primeiro lugar, existe a confraria do Santíssimo Rosário, da qual eu tenho a graça singularíssima de fazer parte. A confraria do Santo Rosário foi fundada por São Domingos, aquele a quem Nossa Senhora apareceu. E Nossa Senhora, a esses confrades, a esses que fizessem parte dessa espécie de irmandade espiritual, que se comprometem a rezar o rosário, alguns semanalmente, outros diariamente, outros com um período mais extenso, Nossa Senhora elencou 15 promessas. Evidentemente não tem como eu falar de cada uma e explicar aqui, mas foram 15 promessas, como que uma promessa para cada um dos mistérios, apresentando ali muitos consolos espirituais para a nossa alma. Prometeu que alcançaria tudo que nós pedíssemos através do rosário. Prometeu que tiraria do purgatório aqueles que ao morrer, né,
estivessem no purgatório, mas que durante a vida rezassem o rosário. Prometeu não permitir que os seus filhos que rezassem fielmente o seu rosário morressem sem a graça dos sacramentos. Né? Prometeu essa proteção não somente àqueles que rezam o rosário, mas àqueles que estão sob sua custódia espiritual. Foram 15 as promessas. Dentro dessas promessas, né, e de alguns privilégios da confraria, existem as chamadas indulgências. Antes, no antigo manual das indulgências, nós sabemos que as indulgências que hoje nós conhecemos como indulgências parciais, elas tinham uma espécie de período, né, de duração. Então, com o novo manual das indulgências, nós sabemos que essas indulgências foram definidas entre indulgência plenária e indulgência parcial. A indulgência plenária retira toda a pena pelo pecado cometido, pecado mortal cometido. A indulgência parcial, ela tira parte desta pena. Então, de maneira geral, a indulgência plenária ela pode ser alcançada se o rosário for rezado vocalmente, ou em lugar público, ou uma reza em grupo, em família, por exemplo. Na sua casa, você vai pegar o terço e você vai rezar com seus familiares em casa. Essa oração, se ela é acompanhada da oração pelo Santo Padre, da comunhão eucarística no mesmo dia, não é? E da graça da confissão, ela é capaz de lucrar uma indulgência. Né? Todos esses benefícios que eu já falei para aqueles que fazem parte da confraria. Mas aqueles que não fazem parte da confraria podem alcançar as indulgências através da oração do rosário. Então, a reza pública, né? A reza vocal do rosário, com meditação dos mistérios, né? São Luís diz que aquele que reza o rosário sem a meditação dos mistérios é como se estivesse olhando para um corpo sem a alma. Então nós devemos meditar os mistérios, não somente rezar, até porque as Ave Marias vão nos ajudar a justamente meditar esses mistérios. Então a indulgência plenária, mediante essa oração vocal, tanto a reza individual como a reza em grupo. Então, tanto se você reza o rosário inteiro, como se você reza a terça parte do rosário, o nosso conhecido terço, se essa oração é feita vocalmente, publicamente, com a meditação dos mistérios, essa oração, com todas as outras exigências para uma indulgência plenária, ela pode ser lucrada. Raquel, e quando é que nós podemos lucrar uma indulgência parcial através do rosário? Quando você reza uma parte do rosário de maneira mental, sozinho, por exemplo, iniciei a reza do terço e não consegui concluí-lo, rezei apenas uma parte, ou uma parte do rosário. Essa é uma indulgência parcial, se eu rezo mentalmente, porque a reza vocal é necessária, é mais trabalhosa. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre essas dificuldades para a reza do rosário. Ou então até o fato de você portar o rosário com você como um sacramental, ele já pode lhe lucrar uma indulgência parcial. Da mesma maneira que nós andamos com um sacramental, por exemplo, aqui na nossa medalha da fraternidade, né, da nossa comunidade, fraternidade discípulos da Mãe de Deus, nós temos o escapulário. Quando eu beijo o escapulário publicamente, eu estou lucrando a indulgência parcial. Da mesma maneira, o meu rosário. Existem pessoas que andam com o seu rosário à vista, que andam no pulso, que andam na cintura, no hábito religioso, por exemplo. Só o fato de portar o sacramental e de expô-lo já é uma indulgência parcial. Então, nós compreendemos que muitas das indulgências que eram conferidas antes, elas foram cessadas para esse modo de indulgência sendo indulgência parcial e indulgência plenária. Isso do novo manual das indulgências. Então, acredito que tenha ficado claro. A reza em grupo, a reza vocal, na igreja, na rua, onde quer que seja, ou em casa, em família, essa reza em grupo, ela nos faz lucrar uma indulgência plenária, mediante confissão, comunhão e oração pelo Santo Padre. Da mesma maneira, o texto vocal pessoal, eu rezando na minha casa vocalmente, ou rezando na igreja publicamente vocalmente, também me lucra uma indulgência plenária. Se a reza for mental, né, individual, ela vai ser uma indulgência parcial. Se eu porto o rosário, indulgência parcial também. Eu acredito que ficou claro. Pois é, Nossa Senhora nos dá muitas alternativas. Muitas alternativas de apagarmos nossas penas. Nos arrependemos, mas o rosário paga pelas nossas penas. Que bênção, que beleza isso, né? Essas rodas que damos a Nossa Senhora, como falamos antes, vem com muitas distrações. Olha, e as distrações com o rosário são maiores do que nas outras orações. Porque a repetição das palavras, a repetição da oração, é mais difícil porque as pessoas começam, mas não perseveram. É uma oração mais longa. As pessoas, às vezes, preferem rezar os salmos, rezar o ofício da Imaculada, rezar outras orações específicas, outros livros de espiritualidade, né? Que são menos
tediosos, né? São mais refrescantes, como o autor cita. Precisamos ter uma maior devoção ao rosário. E mais do que a outras orações, mesmo os salmos de Davi, que o inspiraram. É difícil ficarmos quietos por tanto tempo. O rosário, o inimigo, ele combate fortemente, intensamente. O maligno está ali, perturbando você. E quando você começa a rezar, vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais entediado, mas vai na luta. Mas no fim, você conseguiu. Você conseguiu rezar. Quando você termina de rezar, o inimigo começa ainda. O que você fez foi inútil. Tanto tempo perdido. Poderia estar fazendo uma outra coisa, uma outra oração, lendo outros livros espirituais. Poderia estar fazendo algo de maior proveito. E aí você vai esmurecendo. Não, então da próxima vez que estiver cansado, eu deixo para amanhã, deixo para depois. Olha, povo de Deus, não vamos dar ouvidos ao demônio. Raquel colocou aí que temos o rosário, mas temos a oração do terço. Um terço todos os dias, um rosário a cada 4 dias. E vamos lutar cada um, porque essas dificuldades vão fazendo com que a oração tenha mais mérito. Quando você não desiste, continua rezando e a cabeça dispersa, a louca da casa passa, atrapalha a sua oração, mas você segura, puxa e continua. Quanto mais dificultosa for a oração do rosário, mais mérito, mais bênção, mais conversão vai ter na sua vida, vai ter na sua história. Então, Raquel, falando desse inimigo, né, eu já comecei a falar. E o que é que a gente faz com esse inimigo? Qual a melhor maneira de rezá-lo? Quais as suas dicas para aqueles que têm dificuldade de rezar o rosário, de se manter rezando o rosário, de cumprir seus compromissos de oração? Então, São Luís é quem nos ensina como combater este inimigo. Né? De fato, a distração, né, ela é o maior inimigo do rosário. Por quê? Uma oração aparentemente repetitiva, né? Nós estamos ali a repetir as Ave Marias, mas por isso a insistência de que nós meditemos os mistérios, que nós silenciemos diante desse mistério, desta figura que é apresentada para nós antes de cada uma dessas dezenas. Então a primeira coisa que São Luís recomenda, não comece a rezar o rosário querendo que ele acabe logo. Comece a rezar o rosário como alguém que vai se dedicar ao encontro com alguém que ama, que não quer que o tempo passe logo, mas ao contrário, quer que o tempo pare. Nós devemos iniciar a oração do rosário querendo saborear cada uma das orações. Então, primeira dica, antes de rezar o rosário, né, pense no seu coração, não quero que ele acabe logo, vou rezar e o tempo que ele durar vai ser o tempo suficiente. E aí ele vai apresentar alguns métodos que vão nos ajudar a combater essas distrações. Primeiro, nem rezar muito rápido, nem rezar muito devagar. Se rezo muito rápido, não consigo prestar atenção, não consigo entender, muito menos Nossa Senhora, muito menos Nosso Senhor. Então, talvez fazer uma pausa ao final de cada frase da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se você consegue nesse ritmo. Se você se distrai um pouco, rezando mais lentamente, tente rezar um pouco mais rápido, de modo que você entenda o que está rezando. Da mesma maneira, a Ave Maria. Se esse método já vai lhe ajudando, né, junto com a meditação dos mistérios, tudo bem. Tem um outro método que São Luís recomenda, na minha opinião. É até um método mais eficaz para fugir da distração. O que ele fala? Fala o seguinte: quando da meditação de cada um dos mistérios, nós sabemos que no meio da Ave Maria tem a palavra Jesus. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Se estou no mistério, no primeiro mistério gozoso, que fala da encarnação do Verbo, posso acrescentar a esta Ave Maria, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus encarnado. E aí, a cada uma das 10 Ave Marias, eu vou me lembrando que eu estou meditando o mistério da encarnação. Evidentemente que se eu estou numa reza em grupo, eu não vou ficar falando a palavra encarnado no meio do grupo. Eu posso pensar, é uma meditação, posso mentalizar esta palavra. Segunda dezena, visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Aí eu penso, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, santificando São João Batista.
Aí na terceira dezena eu estou ali rezando o nascimento do nosso Senhor. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, nascendo na pobreza. E aí você vai meditando cada um dos mistérios, colocando essa palavra no meio da Ave Maria, e fica muito mais fácil. Você sabe que durante as 10 Ave Marias, repetindo aquela palavra, que não vai ser uma palavra que você vai repetir o rosário inteiro, porque a cada 10 Ave Maria você vai ter que mudar de mistério, né? Então isso vai lhe ajudar. E também, um outro ponto que São Luís recomenda é que antes de cada mistério, você peça a graça de uma virtude, para que você possa meditar na sua vida, na vida de Cristo, melhor dizendo, mas também na sua vida. Então, eu vou meditar nesse mistério da encarnação, eu vou pedir a graça da humildade. Eu vou meditar nos mistérios dolorosos, vai apresentando, pedindo a graça de um coração mortificado, de um corpo mortificado. Nos mistérios da glória, vai pedindo a graça da fé. Então, quando você une a tua oração mental, a tua oração pessoal e coloca dentro do rosário, o rosário deixa de ser uma oração tediosa e repetitiva para ser uma oração saborosa. Para ser uma oração saborosa, você está ali louvando, Nossa Senhora está ali tirando os espinhos do seu coração imaculado, como ela mostrou na aparição à irmã Lúcia, e colocando rosas. Não somente você é consolado em saber que Nossa Senhora está com você, mas você consola a Santíssima Virgem colocando essas rosas, coroando de rosas. Então, cabe a nós arrumarmos essas estratégias para vencermos as distrações, né? Não podemos desistir de rezar. Nossa Senhora disse, reze o texto todos os dias. Então, sejamos filhos obedientes. Pois é, então o segredo do rosário, essa obra de São Luís Maria Grignion de Montfort, que estamos apresentando para você. Para você que é consagrado a Nossa Senhora, para você que quer ter uma experiência mais íntima. E não rezar o rosário é pecado? Não rezar o rosário não seria um pecado. Mas rezar o rosário traz grandes bênçãos para a sua vida. Então, por que abrir mão das bênçãos da sua vida? Agora, se você faz parte de uma confraria, de uma nova comunidade, de uma instituição, a qual você fez o compromisso público de cumprir um estatuto, a qual tem o rosário como compromisso, aí sim você não cumpriu o compromisso, ele passa a ser um pecado. Não por não rezar o rosário, mas pelo compromisso que você assumiu. Então, comece aos poucos, comece com uma Ave Maria. São Luís de Montfort coloca muita misericórdia. Uma Ave Maria, uma dezena, um terço, um rosário, dá um cheiro, dá uma rosa. Nossa Senhora espera de cada um de nós manifestações de amor. Para quando um dia chegarmos lá na Pátria Celeste, Jesus dizer, minha mãe falou muito de você, meu filho. Você rezou muitos rosários, muitas Ave Marias. Vem ficar comigo. Vem para cá, vem gozar dessa Pátria Celeste, do lado de Jesus, da Santíssima Virgem Maria. Então, Raquel, alguma consideração final? Me lembrei de uma história do São Francisco Mártir, a quem eu já mencionei, e quando a irmã Lúcia perguntou a Nossa Senhora se eles também iriam para o céu, os 3 pastorinhos, né, ela falou que sim, a irmã Lúcia sim, Jacinta sim, mas o Francisco, aquele que rezou o texto e passou a ver Nossa Senhora, ele iria para o céu, desde que rezasse muitos textos. Francisco não somente tomou posse daquela graça, rezou muitos textos e hoje está no cânon da igreja. Hoje é um grande santo a interceder por nós nessa graça. Então peça a ajuda dos pastorinhos quando você começar a rezar o seu rosário e eles vão lhe ajudar, porque são frutos da oração do rosário. Juntamente com o seu rosário, ofereceram muitos sacrifícios pela conversão dos pecadores e hoje estão na glória dos altares. Então que eles intercedam por nós. Pois é, então agradecer a Raquel. E você que não se consagrou ainda a Nossa Senhora, entre em contato conosco, visite o nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br, adquira nosso material, se prepare para se consagrar a Nossa Senhora, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também tenham uma curiosidade de conhecer esse belo segredo, que é o segredo do rosário. Um cheirinho para todos, consagra-te!